Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Educa Web Rádio. Puxa, hoje nós temos aqui um bate-papo, uma entrevista muito bacana com uma pessoa muito especial que eu gosto muito, né? O professor Ruvim. Ruvim, seja muito bem-vindo à Educa Web Rádio. Para nós é uma grata, é uma honra tê-lo aqui conosco. Você que sabe tanto desse tema que ainda... não falei, eu estou aqui fazendo mistérios, Ruvim. Você que manja tanto, você entende tanto desse assunto, para nós é um orgulho, viu, Ruvim? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fulvio, pelo convite. Acho que todo mundo entende um pouquinho de arte, né? De televisão, de cinema, de teatro. Mas, mais uma vez, eu que me sinto honrado de estar aqui. E agradeço muito o seu convite para a gente bater um papo descontraído sobre a televisão, sobre o cinema, sobre o teatro, sobre o que foi, o que era e o que ficou sobre essa arte, né? Verdade. Muito obrigado, viu, Ruvim, pela tua presença. Eu que agradeço. E, pessoal, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre teatro, vamos falar de cinema, vamos falar de TV no Brasil, vamos falar do pessoal das antigas e também os atuais, né, Ruvim? Uhum. Vamos mergulhar juntos em histórias de bastidores, causos que o Ruvim saiba, né? Curiosidades, transformações que marcaram a arte e a cultura no Brasil, né? Do teatro de resistência aos palcos modernos, né? Do cinema nacional, da boca do lixo, aos grandes sucessos da retomada, né, Ruvim? Das primeiras novelas ao vivo até os remakes, né, que estão sendo feitos nos dias atuais. Né? Nossa conversa de hoje é um verdadeiro passeio pelas várias fases da produção cultural brasileira, né, Ruvim? Com certeza. E para conduzir essa jornada, ninguém melhor do que ele, Ruvim Singal. Falei certo, Ruvim? Falou certo. Singal. Singal ou Singal? Não, alguns falam Singal, outros falam Singal, mas... O correto qual que é? Singal. Perfeito. E deixa eu apresentar para vocês o professor, né, o especialista deste bate-papo, o professor Ruvim. O professor Ruvim, pessoal, é graduado em Direito, ele é especialista em didática do ensino superior, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, é jornalista com registro no Ministério do Trabalho e Previdência Social. Atualmente, o professor Ruvim, ele é professor do Mackenzie, tanto nos cursos de graduação quanto de pós-graduação. O mestrado dele teve ênfase em educação, como eu disse, né? História da cultura e história da arte, atuando principalmente nos temas telenovela, laços de família,
teledramaturgia e Rede Globo. Escreveu o livro Iniciação ao Direito do Trabalho, porque ele é advogado, né, pessoal? Não esqueçamos disso. Participou de diversos congressos, conferências e workshop voltado para o direito, educação e artes. Ele é colunista cultural do portal R7, da Rede Record, cartão de visita, escrevendo a coluna de teatro e é colunista cultural das revistas de Higienópolis. É isso, né, Ruvim? Da revista de Higienópolis, isso mesmo, né? Isso mesmo. Perfeito. Puxa, quanto conteúdo, hein, Ruvim? Não, um pouquinho, né? A gente pouquinho fala, não, um pocão, como dizem. Vai ser um bate-papo muito bacana. Obrigado. E pra gente começar, vamos começar a falar um pouquinho de teatro, Ruvim? Vamos. Eu acho que é legal, né? A gente começar pelo teatro. Eu queria que você falasse um pouquinho de como era o ambiente teatral nas décadas passadas. Então, o teatro, ele começou assim, na Grécia, né? Então teve o começo do teatro, assim, as pessoas representavam, né? A arte de representar. E aí, uma coisa engraçada que envolve o teatro e que muita gente que não entende acha até meio estranho, é quando você estreia uma peça, né? E a pessoa fala merda. Daí quem não é da área fala assim, como assim? Você deseja para outra pessoa na estreia merda? Era porque é o seguinte, antigamente as pessoas iam de charrete, de carruagem para o teatro. Estou dizendo assim, as pessoas assim mais abastadas, né? E aí, quanto mais as pessoas iam, e as charretes e as carruagens ficavam na porta do teatro. E aí, o que acontecia? O cavalo... Obviamente, defecava. E aí, quanto mais... pessoas pisavam e entravam, mais gente... A audiência tinha. Tinha o Ibope, né? Eu não sabia disso. Ó, mais e aí o pessoal... Isso ficou uma coisa tradicional. E aí o pessoal deseja merda no teatro. Por quê? Ou seja, que esse teatro tenha sucesso. Tinha muita gente, tenha vida própria. Perfeito. Então é isso. Quer dizer, legal. quem não é da área, fala, como assim, quando você deseja merda para uma estreia? É por conta disso, de você... Que legal. De ter bastante gente no teatro, né? Então isso está enraizado. Está enraizado. Quem é do teatro sabe que a merda é o sucesso, né? Se eu por acaso encontrar com alguém falando, eu desejo que tua peça seja merda, ela não vai brigar comigo. Não, eu estava com um amigo meu, ele foi no teatro pouquíssimas vezes, não era habituê de teatro. E, de repente, falavam para ele, assim, ele ouviu, merda. Daí ele falou, como assim, Ruvim? Alguém deseja merda na estreia do teatro? Mas é por... Daí eu contei essa história. Claro. É por conta disso, ou seja, que a casa fique sempre cheia, né? Que bacana. E o teatro passou por diversas fases, como eu estava te falando. No começo do teatro, então... como tudo, então as pessoas acabavam se representando e você timidamente, né? Você fazia isso na tua casa, de repente, naquelas reuniões de família de final de semana, de domingo, então tinha alguém que dançava, alguém que declamava. Isso já era um teatro, entre aspas, caseiro, entendeu? Uma forma de expressão, de se expressar, né? Entendeu? De representar. E aí o teatro foi levado para os palcos, né? Se você pegar assim, o teatro brasileiro, então ele começou bem assim com José Celso, né? Que assim, que ele é um divisor de águas, o teatro, né? Era um teatro mais revolucionário, né? O Renato Borghi, que até hoje está vivo, tal. Era um teatro de vanguarda, né? Porque naquela época, nos anos 60, por exemplo, que eram anos de chumbo, de ditadura militar, mas as pessoas eram resistentes ao teatro, né? Elas levavam elas se expressavam no teatro o que elas não podiam falar, como a censura, até o que você pensava, você estava censurado. Então, na música, no teatro, na televisão... Você ainda podia se expressar um pouco, né? De uma forma velada, de uma forma metafórica, perfeito, entendeu? Perfeito. Você podia se expressar tal. E, às vezes, nessa metáfora, a censura, o censor entendia que era um recado e já cortava a peça, né? Caramba. Eu estava, antes de vir para cá, assistindo uma entrevista, um trecho da entrevista que a Regina Duarte deu lá para o Pedro Bial,
E ela falou que a primeira, acho que em 75 ou 78, na primeira versão de Rock Santeiro, foi censurado na estreia da novela. Caramba! Então as pessoas estavam assistindo o Jornal Nacional, o que era de hábito, né? E depois entrava a novela das 8, das 8, que agora virou das 9, né? E aí, cadê a novela? A novela foi censurada bem na hora da entrada. Exatamente, porque aí tinha o Dias Gomes, que era um escritor que falava muito de política, né? E o pessoal, esses atores foram para Brasília para tentar pedir, naquela época era o Geisel, né? Para pedir para ele para não censurar a novela, né? E pelo que ela estava contando, eles não foram atendidos, né? Ficaram um tempão esperando, tal. Depois o presidente mandou dizer que não podia atender, tal. Voltaram para a TV Globo e voltaram sem a liberação da novela. Quando chegou na hora do Jornal Nacional, a novela não passou, e aí tiveram que se recorrer a uma reprise da novela Selva de Pedra, né? Fizeram uma espécie de uma reprise mais compactada, né? Porque simplesmente o que ia colocar no lugar? Bem na hora da estreia foi censurado. Mas aí eles tiveram que regravar? Eles tiveram que a novela, o que foi gravado foi jogado no lixo. Eles não podiam, em hipótese alguma, a novela foi censurada do começo ao fim. Já tinham gravado alguns capítulos. Entendi. Então eles abortaram aquele projeto. Porque antes de ir para o ar, a novela já é gravada com um mês de antecedência, tal. Perfeito. Foi tudo abortaram, perdido, e aí, na hora, a Globo teve que se salvar de uma outra alternativa. De uma novela que já tinha passado e fez muito sucesso, tal. Daí entrou Selva de Pedra, e eles estavam preparando a toque de caixa uma outra novela para substituir o Rock Santeiro, que foi Pecado Capital. Isso, desculpa, que ano que foi? 78. Em 78. Então, o Rock Santeiro original, vamos falar assim, não foi para o ar? Não foi para o ar. E depois, muito depois, daí teve o Rock Santeiro, mas aí já não era mais censura. Que era o Sinhozinho, que era o Lima Duarte. Lima Duarte, a Regina Duarte. Na verdade, o original era com o Lima Duarte, mas quem fazia o papel da Regina Duarte era a Beth Faria. Entendi. Agora, Ruvim, uma curiosidade, não sei se você sabe isso. Eles gravaram os primeiros capítulos, eles devem ter esse material. Eles têm, tanto é que eles, não sei se você, nesse video show que a Globo fez, até essa semana vai passar uma série de produções que a Globo fez, que a Globo completou em função dos 60 anos, né? Perfeito. E aí, no video show, mostrou as primeiras cenas que eles gravaram do Rock Santeiro. Que legal. Do Rock Santeiro. Que, na verdade, não foi nada para o ar. Mas, Ruvim, o que se perdeu, né? E o que se ganhou com as novas formas de teatro? Então, assim, olha, eu acho assim que o teatro, o cinema, a televisão e a música, né, principalmente, a censura fez com que as pessoas se expressassem de uma forma velada, de uma forma metafórica, como eu falei. E isso só enriqueceu. Quer dizer, se você pegasse e fizer um estudo, né, antes da censura e depois da censura, né, então as pessoas se expressavam de uma forma tímida, mas eram histórias ricas, tanto no teatro, quanto na televisão, quanto no cinema, quanto na própria música, né? Chico Buarque que o diga, né? O Chico Buarque, ele foi assim muito perseguido pela censura. Sim. Né? Caetano, o Caetano, se você pegar, por exemplo, o Festival da Record de 68, quando o Chico Buarque ele canta a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. A gente vai contra o sistema. A gente vai contra a corrente. É roda viva. E aí ele foi, entre aspas, meio que convidado a se retirar do país. Na plateia estava a Marieta Severo, que naquela época era a mulher dele, e ela teve a filha
a filha dela com o Chico na Itália. Eles foram para a Itália e a Silvia Buarque nasceu na Itália. Olha Quer dizer, ele acabou de cantar música e teve que sair do Brasil. Poxa, que interessante. Por conta da Por música conta da... Roda. E Roda Viva foi, se não me engano, em terceiro lugar. Ganhou o Festival da Record. 68 foi um ano muito rico na música. Em termos cultural, né? No teatro mesmo. Roda Viva, a peça Roda Viva foi censurada. Então teve muito... A censura federal, ela cortava coisas assim, uma bobagem, que hoje, assim, até você dá risada. Mas na época eles achavam que isso podia... Sabe aquela coisa de duplo sentido e tal? Hoje, se você olhar para isso, você vai ver que, na verdade, o que é a censura federal, né? Quando você censura, a palavra censura, quer dizer, ela está cortando a sua liberdade de expressão. Perfeito. Quer dizer, e a democracia? Então você esbarra, quer dizer, tem censura, então não tem democracia. Se tem democracia, então, sabe, você tem que ter liberdade até para se expressar, para pensar. Agora, mesmo com a censura, é isso que eu ia te falar, mesmo com a censura, nós tivemos tempos muito ricos em termos de arte, de cinema, de teatro, de televisão, de música. Quer dizer, foi um trabalho muito rico, mesmo com a censura federal. Perfeito. Entendeu? Então você entende que o teatro ele ainda cumpre, né, o mesmo papel social e cultural de épocas passadas. Sim. Nos dias atuais. Ele cumpre, mas com outro viés, entendeu? Porque assim, hoje não tem a censura, mas você pode muito bem falar de temas, né, no teatro, através das histórias, que realmente envolve preconceito, né? Você pode colocar uma série de temas que até então você não poderia colocar naquela época, que envolve temas que você naquela época não podia. Então você tem uma liberdade, né? E onde você acaba discutindo alguns temas até então velados. Hoje, né? Você tem essa liberdade. Eu acho muito legal você tocar nesse assunto, porque assim, eu vou muito ao teatro, né? Até porque, como você mesmo disse, eu escrevo as críticas das peças que são estreadas e tal. Então, eu só vejo assim, eu vou em tudo. O teatro, para mim, ele tem que ter, qualquer arte, né, um livro, tem que ter conteúdo, ele tem que me acrescentar alguma coisa. Sim, claro. Mas também eu vou querer assim, hoje eu quero assistir uma bobagem, um besteirão. Né? Então, sabe aquela coisa? Não quero pensar em nada, eu quero assistir o que é válido também, né? O que é válido também, entendeu? Toda arte é válida. Toda arte é válida, entendeu? Então eu quero ouvir uma música, eu não quero pensar. Agora, quando você realmente... Quer dizer, o teatro, quando você sai do teatro, e aí você vai... Aquela famosa história, você sai do teatro com a sua família, com seus amigos, para ir comer uma pizza, pós-teatro, ou pós-cinema e tal. Então, o que é legal, Fulvio, é você discutir o que você viu no teatro, o que você viu no cinema. E cada um tem uma opinião diferente. É verdade. E você vai enriquecendo. Pode ser que o teu colega tenha observado uma coisa que até então passou batido. Perfeito. É engraçado, quando eu gosto de uma peça ou de um filme, eu gosto de assistir pelo menos duas vezes. Quando eu não gosto, eu assisto a primeira e tá bom. Mas assim, por que eu gosto de assistir duas vezes? Porque a primeira vez você não prestou atenção, você não viu aquela cena direito e tal. Então vamos assistir. Eu não me importo de assistir duas vezes. E já assisti muito mais do que isso. Né? Ainda mais quando você gosta e tal. E o que é legal na mesa da comida, né? Você está aliando a gastronomia com a arte. Então você juntou as duas coisas e a pizza ali é mero cenário. Você vai discutir... É uma comunhão, né? É uma comunhão. Você vai discutir aquilo que você assistiu no teatro, no cinema, na televisão, entendeu? Olha, mas eu confesso, Ruvim, que eu acredito, né, que são poucas as pessoas que tenham, né, esse tipo de comportamento que eu acho absolutamente sensacional. Eu vou confessar, eu nunca fiz isso. Nunca fui num teatro e na sequência num restaurante com os amigos para poder discutir. Nunca tive essa oportunidade. Mas eu acho isso extremamente rico, né? Porque o teatro, sem dúvida nenhuma, também me corrija se eu estiver errado, tá? Eu acho o teatro mais profundo que o cinema.
né? Há uma entrega, né, do ator. São artes diferentes, assim, a linguagem é diferente, entendeu? A linguagem é diferente. Mas você quer ver, assim, você vai assistir uma partida de futebol, você com seus amigos, né? E aí o que acontece? Quando você sai, vamos tomar um chopp. Daí você está discutindo, sabe? Aquilo lá foi pênalti, não foi pênalti? Aquele gol valeu, não valeu? É a mesma coisa, sabe? Acho que tudo é válido, entendeu? Então, quando você sai com seus amigos ou com a sua família para ir num teatro, para ir num cinema e discute, quer dizer, isso, olha a importância daquela sala de espetáculos. Sim. E que você levou para a tua casa, você levou lá para a pizzaria, para o restaurante e tal, você discutindo isso. E isso acrescenta na tua vida, em algum momento, aquilo que representou da peça, entendeu? Ou do filme. Eu acho isso muito legal. Maravilhoso, entendeu? maravilhoso. E, Vini, nós temos aqui separados, né, algumas imagens, né, de alguns... Vamos colocar para os nossos ouvintes aqui? Olha aqui, nós temos... Quer falar um pouquinho? Então, você colocou assim os ícones, né? A Fernanda Montenegro, a Bibi Ferreira, a Tônia Carreiro, o Paulo Altran. Esses são... são ícones, são né? Ícones, entendeu? Né? São ícones do teatro e da televisão, da arte, né? De um modo geral. Essas pessoas começaram assim a carreira muito modestamente, né? A Tônia fazia teatro e fez também muito cinema nacional. A Bibi Ferreira começou na Argentina. A Bibi, ela é argentina, não sei se você sabe, não, ela sabia. Não é brasileira. E o pai, o Procópio Ferreira, né? Ela teve muito ensinamento do próprio Procópio, né? O Paulo Altran era um advogado que nunca exerceu a profissão e enveredou para a carreira do teatro, entendeu? Então, essas pessoas que a gente colocou aí, a Fernanda Montenegro, até hoje, é uma maravilha. Ela é a única que está viva ainda, né? A única que está viva, exatamente. Dessas aí são a única. E ela, assim, o teatro, ela começou em São Paulo, no teatro, né? E tem uma carreira brilhante. Tem. E fez assim, ela com o próprio marido, né, o Fernando Torres, tudo. Fizeram assim, um teatro, é a turma da resistência. Né? Uma vez lá no Mackenzie, eu convidei o Odilon Wagner para falar um pouco da peça que ele estava encenando, né, sobre a vida do Freud. E ele falou que uma peça lá no Rio de Janeiro, que ele fez com a Fernanda Montenegro, chegou uma hora, a tal da censura, foi cortada pela censura federal. Quer dizer, eu estou falando isso anos 60, 70 e tal, e eles não tinham mais, assim, para onde ir, né? Então, todos eles sofreram muito, né? Todos eles começaram no teatro, porque a gente conhece muito a Fernanda Montenegro de novela, né? Sim. A Bibi Ferreira, sinceramente, eu não lembro de nenhuma novela, né? Não, ela fez muito pouco televisão. Tá, mais teatro mesmo. Mais Paulo teatro Altran, mesmo. Lembro dele, né, em novela. Teve, inclusive, uma cena que eu me lembro dele, que era uma novela que um tacava bolo na cara do outro. Silvio de Abreu, tal, Guerra do Sexo. Guerra do Sexo. Eu lembro dele, né, que ele levava umas bolas. Mas ele falou que ele fez 3 novelas, o Paulo Altran. Ele fez Pai Herói, que ele era o Baldarati, que era o pai do Tony Ramos. Ele fez Guerra do Sexo e fez, eu não sei se é Vereda Tropical, não, Cambalacho. Ele fez Cambalacho, né? São 2 novelas do Silvio de Abreu e uma novela da Janete Claire. Mas ele deu uma entrevista e falou que assim, a linguagem dele é o teatro, né? E se você perguntasse para cada um desses atores o que eles mais preferiam, é o tal negócio, né, Fúvio? A televisão, ela divulga. É uma mídia, assim, que ela atinge desde da pessoa mais, assim, simples, né? Sim, fato. Do que de uma pessoa, sabe, que tem uma bagagem maior, tudo. O teatro, infelizmente... É algo mais exclusivo. Mais exclusivo, né? Ele é caro, Sim. Mas ele é caro porque ele tem que ser caro mesmo, porque ele tem, tudo bem, ele tem incentivos da Lei Rouanet, uma série, e tem que ter mesmo, entendeu? Só que o teatro não é para todo mundo, assim, você tem que comprar o ingresso e tal, e a televisão, ela é direta. A midiática, a TV ela chega em qualquer lugar. E aí divulga o trabalho do ator no teatro, entendeu? Então, às vezes, o
o fã, né? A pessoa que vai... Ah, eu quero assistir a peça que tá o Antônio Fagundes, porque ele fez a novela tal. Eu quero assistir a peça que tá a Fernanda Ou até Montenegro. mesmo ver mais pertinho, né? Mais de pertinho. O ator, a atriz que gosta. Eles né? gostam disso. Isso Daí, é possível. e divulga mesmo, né? Divulga, quer dizer... A TV é um chamariz do teatro. Fato, né? fato. Você sabe que eu não coloquei aqui nas imagens, Ruvim, mas eu lembro de uma peça de teatro que fez sucesso por muitos anos, O Mistério de Irmã Vap. Ah, tá. Com Neila Torraca. E o Marco Nanini, e né? o Nanini. Nossa, ficou muitos anos, a direção da Marília Pêra e tal. Essa peça fez história, né? Porque eles trocavam de roupa, assim, era uma coisa assim... eles fizeram né, como se fosse um remake, assim, um vídeo, né, contando os bastidores, né, das trocas de roupas. Né? E era fantástico. E era fantástico, porque, quer dizer, com os dois, né, em cena, né, sim, tanto sim, o Ney maravilhoso. quanto o Marco Nanini. Sim, fato. O texto maravilhoso, a direção impecável da Marília Pêra. Essa fez... Agora, você falou de uma coisa importante. O teatro, nessa época... do Paulo Altran, da Bibi, da Fernanda, era um teatro de repertório que ficava 1 ano em cartaz, 2 anos. A Bibi Ferreira ficou muito tempo com Gota d'Água, entendeu? Hoje em dia não é mais assim? É mais curto a temporada, é isso? Não tem, muito curto. Hoje, por conta de falta de público? Então, falta de público e também é muito caro. Para você alugar um teatro, quer dizer, você tem que alugar o teatro... Você tem que ter custo de bilheteria, toda, né? entendeu? Iluminação, então, segurança, tudo, né? tudo, O figurino, né? o cenário. Sim. Quer dizer, às vezes o público, que às vezes não entende, ele vai no teatro, ele acha que é só o ator em si. Mas por trás... Não, tem toda uma estrutura de pessoas. E né? eles dão emprego para muita gente, Lógico, você entendeu? sem dúvida. Agora, musicais que estão tendo agora, é uma coisa gigantesca, entendeu? Só que isso, para se manter muito tempo em cartaz... Não é brincadeira, né? A gente sabe muito disso. caro. E antigamente ficava 1 ano em cartaz, 2 anos em cartaz. E o que eu acho... Essa peça, né, O Mistério da Irmã Vap... Ficou muito tempo. Eu não sei, mas eu acho que foram mais de 20 anos. Ficou muito tempo em cartaz. Ficou muito tempo. São peças assim que marcaram. Faz parte da história, entendeu? Morte e Vida Severina, Gota d'Água. São peças assim... Você quer ver uma outra? Jesus Cristo Superstar. Hair... Hair foi um clássico e a primeira vez mostrava um nu no teatro, entendeu? Os atores todos nus, mas tinha um contexto, tinha um significado, por quê, né? Não era baixaria, né? Não. E aí o que acontece? E foi também mutilada pela censura, entendeu? Então o que acontece? Mas essas peças ficaram muito tempo em cartaz. Hoje, realmente, a peça não fica muito tempo. Assim, fica 1 mês, gritando 2, no máximo 3 meses, já está no lucro, entendeu? Você sabe que a primeira vez que eu fui no teatro, Ruvinho, não sei se você se recorda da tua primeira vez, a minha foi na escola. Eu devia ter, acho que uns 10, 11 anos, eu não lembro direito, né? O colégio que proporcionou a ida. E a gente foi, não lembro o nome da peça, Ruvinho me perdoa, mas eu lembro que era Matilde Mastrange. E um outro rapaz, que eu acho que o outro era o que ela casou. A Matilde morava na Moca. Ah, é? Eu não lembro o nome Ela da casou peça. com Oscar Magrini, até hoje eles são casados. E meio que polemizou, porque era meio pornô chanchada, sabe? A gente era tudo criança, o negócio não deu certo e a gente estava em colégio de freira ainda. E me recordei agora que uma outra vez foi o Plínio Marcos fazer não sei se foi fazer uma peça em si, ou ele foi falar um pouquinho da história dele também. Nossa, mas ele era meio boca suja. Ele era um chamado escritor maldito, né? Mas o Plínio era de uma pessoa, ele era tão inteligente, mas tão inteligente assim, ele tinha uma sacada, né? Muito, entendeu? Ele era assim, sabe, espirituoso, sabe pessoas né? assim vão além, estão muito avançados. O Plínio é um deles, o Guarnieri, sabe, o Gianfrancesco Guarnieri. Então são pessoas assim que eram de outro planeta, assim, que assim, quando você destacavam, né? Quando você fala em teatro, você tem que falar do Plínio Marcos, né? Da obra dele, entendeu? Navalha na Carne, entendeu? E o próprio Guarnieri, de Um Grito Parado no Ar. Então são peças clássicas que ficaram muito tempo em cartaz. Uma coisa interessante,
toda hora elas são reeditadas, elas são... eu assisti com um elenco tal. Elas acabam... Porque são Acabam tudo, ressurgindo. sabe, Shakespeare. É mais ou menos Shakespeare. Sim. Sabe, eu comparo o Plínio, você fala, nossa, Rubinho, que coisa maluca. Mas não é. Quer dizer, o Shakespeare é uma coisa assim, Romeu e Julieta é um clássico o resto da vida. Sim. Mas o Plínio e o Guarnieri são figuras exponenciais no teatro que realmente cada vez mais eles são reeditados, né? Então tem peça. E que bom que seja assim, né? Entendeu? Porque você senão acaba no esquecimento. São clássicos do teatro, entendeu? Sim. São clássicos e do teatro. Rubim, você tem alguma história de bastidor aí de teatro, alguma coisa que você teve a oportunidade? Não é uma curiosidade. Sim, o que eu tive, assim... eu era muito amigo da Georgia Gomide. Tá. A Georgia Gomide era uma atriz assim, de teatro, de televisão, fez cinema com o Zé do Caixão e tal. E ela contou duas coisas assim, até meio dramáticas, digamos assim. Uma delas é que quando ela voltou em cena, ela estava tão emocionada, que ela caiu do palco. Ela veio para agradecer os aplausos. Ela caiu do palco e se quebrou toda, foi para o hospital. Eita. E a outra é assim, que ela falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ela fala que o ator, ele é um ser solitário. Porque assim, ele quando fecham as cortinas, quer dizer, quando ele está com a cortina aberta, que ele está se comunicando com o público, ele está interagindo com o público, então está lá, é como se o público estivesse dentro do palco. Tá. Mas quando fecham as cortinas, o ator volta lá para o camarim, tira a maquiagem, então ele se torna um solitário. E isso é triste, né? Mas ela falava isso. Porque, assim, às vezes o público pensa, puxa, ela é uma atriz bonita, famosa, elegante, famosa, rica, ela tem, sabe, ela tem... tudo que ela quer, entendeu? Vários romances, e não é bem por aí, assim, né? Não é bem assim, entendeu? Quer dizer, é ela com ela mesma. Então ela me contou que às vezes o público pensa que realmente eles estão nadando no dinheiro, ou eles têm muitos relacionamentos e tal, e na verdade eles são pessoas, são indivíduos bem solitários mesmo. E muitas vezes, Fúvio, eles não se dão muito bem com a própria fama. E acabam, e foi o caso da Marilyn Monroe, né? E se suicidando, entendeu? Tantos morrendo. outros, né? Porque assim, o Valmor Chagas aconteceu isso, o Flávio Miliaccio, né? Pessoas que se mataram, né? Atores que se mataram. Porque eles não se deram bem com a fama. E depois, a fama é assim, ela é um tempo. Depois você fica no ostracismo. Então você tem que se lidar bem com isso, porque você tem que entender que isso é um tempo e que depois você, infelizmente, nós estamos Brasil, a gente fica velho e a gente acaba indo, é o famoso etarismo, né? Acaba ficando para segundo plano, daí a televisão não chama mais, o teatro não chama mais. E você acaba, se você não tiver uma estrutura emocional, por isso que é interessante essa saúde emocional, né? Que você tão bem colocou aqui com a professora Jamile, você acaba não digerindo mal isso e você acaba... Verdade. Indo embora, né? E ainda bem que tem, inclusive, tocando até um pouco nesse ponto, né, Rubim? Quantos atores, atrizes que não tiveram, né? Não souberam, talvez, administrar melhor o patrimônio. Também. Estão lá no retiro dos artistas. Sim. Né, no final de vida, esquecidos. Esquecidos. Né, pelo público, esquecidos pela televisão, de uma forma geral. A televisão, a gente é de um tempo que teve a TV Tupi, teve a Excelsior. Elas fecharam. Manchete. Elas fecharam. Sim. E aí, para onde que esses artistas foram? Agora eles vão para a Globo, né? Para a Globo, né? Mas aqueles que puderam ir para o Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Teve gente que ficou em São Paulo. Sim. E teve que fazer, sabe aquela coisa se vira nos 30? Teve que fazer dublagem, né?
Eu tenho Teve uma que atriz, buscar outra alternativa, tem uma atriz né? que dia 9, assim, eu indiquei para ela ser homenageada lá na Assembleia Legislativa, dia 9 de maio agora, Tá. Arlete Montenegro. A Arlete Montenegro é uma atriz maravilhosa, que fez muita novela na Excelsior, na Tupi, fez Globo também. E Não que, é de parente repente, da Fernanda Montenegro? Não é, Não não é. E você sabe que a Arlete Montenegro é o nome dela, e a Fernanda Montenegro não é Montenegro. Entendeu? Ah, é nome artístico. Nome artístico. E aí o que acontece? A Arlete, ela ficou esquecida. Então ela teve que enveredar para a dublagem. Entendi. Então vários filmes que você assiste na televisão com a voz dela. são dublados pela Arlete, entendeu? Entendi. Vai a Laura Cardoso dublou. Aham. Teve muita gente que foi na área da dublagem Sim, mesmo. Entendeu? tiveram que buscar outras alternativas. Outras né? alternativas, Sem dúvida, entendeu? sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de cinema? Vamos. Cinema nacional. Eu acredito, né, Rubim, que o cinema nacional, lá nos velhos tempos, ele tenha passado pela mesma questão que o teatro, né? A questão da censura. Censura, e teve a fase da pornochanchada, né? Tá, é verdade, hein? Que também, na verdade, Aham. foi uma coisa muito velada, mas fez muito sucesso, né? Aham. E aí a gente vai falar do Davi Cardoso. Vamos que era até o rei. aproveitar aqui que eu tenho aqui as imagens. Vai falando enquanto que eu vou Você tem preparando aí aqui. então nós temos aí no cinema brasileiro a gente teve, não podemos Ó, estamos colocando as imagens aqui do Davi Cardoso. do Davi Cardoso, né? Que é super meu amigo, filho dele também. O Davi mora no Mato Grosso, né? No Pantanal, tal. E o filho dele agora está nos Estados Unidos. Tá. O Davi, ele é o precursor, né? Da cinema, pornochanchada. do cinema nacional. Isso tudo, década né? de 60, né, Rubim? Década de 60. Ele tinha uma produtora, né? Que, Tá. que, na verdade, ele fazia os próprios filmes dele, entendeu? Entendi. E ganhou muito dinheiro. E muita gente ele lançou no mercado cinematográfico, entendeu? Tá. E claro que teve problemas com a censura também, Aham. né, por conta disso. O José Mojica Marins, que é o Zé do Caixão, ele foi para o lado do terror, né? Porque as Inesquecível, pessoas- né? Inesquecível, né? Então, nossos ouvintes estão vendo a imagem aí do à Zé do meia-noite Caixão. levarei sua alma, esta noite encarnarei seu cadáver, o estranho mundo do Zé do Caixão. Então são obras-primas do Sim, José sim. Mojica Marins, né? E que fazia muito sucesso, né? Ele foi para o lado do terror. Aham. Né? E as unhas? As unhas, e as nossa pessoas Senhora. tinham medo mesmo, Tinha né? mesmo. Desse tipo de filme. E até hoje muita gente gosta do filme de terror, né? Mas era um cine trash, né? Trash, Era completamente um trash. filme- Era sangue que espirrava na É, tela, tudo, entendeu? Era muito legal, era muito. Você sabe, eu te falei, né? Uma curiosidade, o Zé do Caixão, ele morou aqui no Ipiranga. Você falou, né? é. Até o final da vida dele. Eu sei que a filha dele, né? Ela não sei se tem um museu dele, alguma coisa assim, não tem, Rubim? Eu sei que Não- na Cinemateca tem muita obra dele, bastante obra dele. Eu encontrei com ele na Cinemateca uma Legal. ocasião. É uma pena, porque você não vê mais filme na televisão, né? Não. Nada. E assim, essa juventude de hoje, se você falar do Zé não do sabe. Caixão, Não sabe. se você falar do Chacrinha, Davi Cardoso, Bolinha, do Mazzaropi, o Mazzaropi, falando em cinema, né? O Mazzaropi, sabe aquele humor... Mazzaropi, temos imagens do Mazzaropi também, viu, Rubim? Vamos Olha colocar lá, aqui, vamos colocar Mazzaropi. aqui, ó. Ó, Então, Juan. o Mazzaropi, sabe aquele humor da roça? Aham. Aquele caipira, assim... O Jeca, né? O Jeca, aquele caipira nativo, de Aham. raça mesmo, né? Aham. Esse caipira, ele foi retratado no cinema pelo Mazzaropi. E o Mazzaropi tinha um humor de uma inocência tão grande. O primeiro Então, filme dele, eu vi, foi em 1952. Sai da Frente, Sai da Frente. Nadando em Dinheiro, Candinho, né? Vários filmes. E o último foi em 82, Maria Tomba Homem. O nome 82. Mas você vê você vê que de 52 a 82 ele fez 30 anos de cinema, né? E ele também ele filmava na própria fazenda dele, que hoje legal. é um hotel. É o hotel, não o Hotel sabia. Mazzaropi, né? É. Se não me engano, parece que é em Taubaté. Taubaté? Taubaté lá. Tem a fazenda dele que era a É filmagem verdade, dele. ele de Que agora Taubaté. é um hotel chique que tem lá, Aham. o hotel do Mazzaropi, né? O Mazzaropi, eu confesso, né, que eu pouco assisti os filmes dele, né? Mas ele me lembra muito o Nércio da Capitinga.
Né? Porque vida roça, né? Porque aquele humor é ingênuo, né? Uhum. Se você pegar, por exemplo, ó, fazendo um paralelo, né, do humor ingênuo, que era aquele humor inocente, assim, que a criança podia assistir e tal. Você vê a Praça da Alegria, não a Praça é Nossa, a Praça da Alegria, nos anos 70, 60, lá da TV Record, o Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto. Era um humor inocente, era um humor ingênuo, era, sabe aquela coisa assim, que tinha assim, que não tinha palavrão, que não tinha mulher pelada, que era uma coisa assim... Bem água com açúcar. Então, mas que era o Golias. Você quer melhor do que o Golias, com o humor ingênuo do Golias? Você entendeu? Então, é assim, eram comediantes que faziam um humor sem apelação. Sem maldade, sem maldade, sem apelação, onde a família assistia. Então, se você pegar, por exemplo, a Família Trapo, né, que foi um clássico da televisão nos anos 60, e que depois foi meio que copiado com Sai de Baixo, que era uma família também, você vê que, por exemplo, era tudo muito ingênuo, muito assim, inocente mesmo, não tinha nada de palavrão, de uma coisa assim. Eu acho que são fases, né? Teve fases, né? São fases. E o que você destacaria como maior diferença entre o cinema de ontem e o de hoje, Ruvim? Então, no cinema de ontem, o brasileiro, né? Nós estamos falando do cinema brasileiro, a gente pode falar de obras, né? Se você pegar, então, fizer uma mistura entre a pornochanchada, ou o cinema ingênuo do Mazzaropi, ou o Zé do Caixão, quer dizer, teve a parte da censura federal, quer dizer, hoje o cinema, mas o que acontecia naquela época é que o som do cinema era muito ruim, do cinema brasileiro. Então muita gente ia assistir o filme, eu não entendi nada. O som era péssimo. Entendi. E as histórias eram meio bobas, assim, sabe aquela coisa que não tinha... Era uma historinha, assim, que não tinha um enredo como tem hoje, entendeu? Então hoje, por exemplo, você pega... o cinema nacional hoje está assim... Anos-luz, né? Entendeu? Não, mas de fato, né? Hoje você vê, por exemplo, esse filme que ganhou o Oscar, né? Do Walter Salles, maravilhoso, né? Que mostra um pouco da vida do Rubens Paiva, né? Então você pega, olha o nosso cinema nacional indo para fora, né? Quer dizer, fazendo escola. E olha, agora tem aquele filme da Montenegro, Vitória, maravilhoso. Né? Vitória. Eu não assisti maravilhoso, ainda, maravilhoso. Ela filma, né? Ela filma... E essa mulher existiu mesmo, entendeu? É baseado em fatos reais. Fatos reais. Eu acho que vai para o Oscar de novo, hein, Rubim? É maravilhoso, entendeu? Então, assim, o nosso cinema hoje ele está muito rico, né? Porque você consegue colocar na tela problemas, né, da própria sociedade, né? Sem dúvida. Mas sem filtro, entendeu? Quer dizer, você tem hoje, você tem uma liberdade, né? Uma liberdade, entendeu? Sim, coisa que naquela época não tinha. Não tinha, você entendeu? Então, a partir do momento que você corta, que você tem uma censura, isso não pode falar, isso não pode ver, então você acaba... Não é democracia. Por exemplo, né? Tropa de Elite. Pois é. Principalmente o 2, que fala da Cidade máquina, de Deus, né? Entendeu? Não, mas que fala da corrupção dentro de algumas esferas governamentais. Eles falam, e a gente sabe que isso é verdade, e não teve censura disso. Não, né? não. Mas também não mudou nada, né? Infelizmente. Mas né? você sabe que mas isso foi um pontapé, entendeu? É verdade. São filmes que colaboraram muito para ter o cinema brasileiro no que é hoje. E, nossa, o que tem de filme bom brasileiro de um tempo para cá, você falou Cidade de Deus, filme maravilhoso. Eu gosto muito de Tropa de Elite. Não, né? E teve naquela... As comédias. Sim, né? sim. Tem lá os farofeiros, eu não sei o nome. Se eu tenho uma coisa ruim de memória é de lembrar nome de filme, me perdoa. Mas eu assisti muita coisa, muito filme bacana. Mas você sabe que naquela época, nos anos 60, embora tivesse a censura federal, a gente teve diretores, por exemplo, Walter Hugo Cury, a gente teve, mesmo Davi Cardoso, diretores famosos assim que fizeram escola no cinema. O Tarcísio Meira fez muito filme nacional, o Marginal, a Darlene Glória, entendeu? Porque tinham filmes do Nelson Rodrigues, entendeu? Então, assim,
que o cinema nacional sempre foi muito bom. É que, na verdade, o som não era bom. Talvez a produção, né, a filmagem, era muito pobre, sim, tudo. Mas eu acho que ele foi assim, galgando o seu espaço, galgando até que ele foi para o exterior. Está cada vez entendeu? melhor. Claro que a gente não consegue comparar com o mercado de Hollywood, né? Mas eu acho que depois desse salto do Walter Salles indo para o Oscar, né? Eu acho que a gente como brasileiro fica muito orgulhoso disso, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu acho que... E Rubinho, você tem alguma historinha de bastidor aí do cinema, alguma coisa aí que você possa contar para os nossos ouvintes? Então, do cinema, assim, que eu lembre, eu tinha amizade com o filho da Geni Prado. Quem que era a Geni Prado? Quem que é? Uma grande atriz que fazia a mulher do Mazzaropi. Tá. Né? Ela fez... Até todo mundo achava que ela era a mulher do Mazzaropi, né? E ela é uma grande atriz, a Geni Prado. Fez muito televisão e tal, mas a maioria desses filmes que você mencionou, a maioria é a Geni que era a mulher dele. Tá lá a lista de novo para quem quiser ir lá. Tem vários filmes, a maioria desses filmes... a Geni Prado trabalhou como mulher do Mazzaropi. Tanto é que achavam que ela era mulher dele. O filho da Geni, que era muito meu amigo, ele chama Zé Paraibuna. Zé Paraibuna. Porque ele morava no Vale do Paraibuna, né? E aí ele me contava assim das coisas que aconteciam. Como ele era pequenininho e a mãe levava ele no set de gravações de filmes, então ele contava as coisas que aconteciam. Quer dizer, os bastidores dos filmes do Mazzaropi eram até mais engraçados do que o próprio filme. Eu imagino, né? Porque acontecia de tudo. Tipo Costinha, né? Lembra do Costinha? Lembro. Nossa, você olhava pra cara do Costinha, você já dava risada. Só a cara dele você dava risada. Só né? aqueles trejeitos. Você já dava risada, cara. Porque, sensacional. E o Mazzaropi era assim também, entendeu? Assim, as coisas, as histórias eram meio mirabolantes, né? E sempre cômicas, né? E o que acontecia nos bastidores do filme eram muito engraçados, né? E ele pequeno, ele falava, Ruvinho, eu era pequeno, mas eu participava, eu achava muito engraçado tudo. Então, era aquilo que eu falei, era uma outra época, era um outro humor inocente, entendeu? Hoje em dia, né, Ruvinho, caramba, a gente vai falar daqui a pouquinho, já vamos começar até a pegar o gancho para a gente falar de televisão, né? Mas, puxa, hoje é muita maldade. Eu acho, se me permite, Fulvio, eu acho assim, o humor, ele, sabe, sempre existiu, né? Mas o humor, sabe aquele humor inteligente, humor bem feito? O Chico Anísio, você quer melhor que o Chico Anísio, que fez muitos personagens, sabe? Polêmicos, né? Polêmicos, entendeu? Hoje em dia ele estaria preso. Mas eram, ele mesmo escrevia, e é um humor inteligente. O Jô Soares. Sim. Então são ícones que realmente ficaram na história. Planeta... Né? Era um humor inteligente, era um humor inteligente. Mas convenhamos, né, Ruvinho? Hoje em dia estaria todo mundo preso. Não, hoje em dia... Não digo preso, mas censurado. Os Trapalhões. Os Trapalhões, entendeu? Hoje em dia não se permite mais esse tipo de humor também. A gente cresceu vendo os Trapalhões, né? Sim. Por mais que... Ruvinho, eu vou até entrar aqui num assunto polêmico, né? E claro, a ideia aqui não é polemizar. Mas caramba, os Trapalhões, né? O Didi, o Mussum, o Zacarias, né? O Dedé, eles falavam coisas na brincadeira lá que não tinha maldade. Não, né? Não tinha maldade. E a gente também tratava os nossos amigos, né? Ô negão, vem cá. Do mesmo jeito, não era racismo, não era maldade. Não era. Hoje você não pode falar nada. Não, porque senão você já é interpretado. Ficou chato também, não demais, ficou chato. Demais. Que você, claro que tudo é preconceito, sim, né? Exatamente. Tudo, na verdade, tem aquele que fala preconceituosamente. Quer dizer, é aquilo que você fala, né? Que eu falei agora. Acabou a censura, acabou. Será que acabou? Entendeu? Assim, acabou até a página 2, porque hoje em dia você tem que pensar 2 vezes antes. Ah, mas eu não quis dizer isso. Você entendeu? Então você fica meio pisando em ovos, tal, por muita coisa. E aquilo que você falou, os Trapalhões era aquele humor inocente, sabe? Que realmente eles jamais pensariam não tinha o racismo por trás. Não existia, né? nada disso. O próprio Costinha, né? O próprio Jô Soares. Não, era tudo... Era diferente. Era você ria, mas... porque achava engraçado no contexto geral. Claro. Não tinha essa maldade, sabe? Aquela coisa. Agora, muitos podem falar assim, né, Ruvinho? Ah, não, mas aquilo instigava, né, ao preconceito.
Eu não acredito nisso. Eu não vejo dessa forma. Eu também não. Não vejo, Eu não vejo dessa sabe, forma. Eu não vejo. É. Eu não vejo E a gente é mesmo. dessa época, sabe? Eu não vejo que isso tenha... A mesma sabe? coisa, né? Não entrando, tirando um pouco o assunto. A mesma coisa, por exemplo, na escola, né? Se você não ia bem, a escola te chamava e você brigava com o teu filho. Escuta, olha o que o professor está falando. Hoje se inverteram os papéis. Inverteram, né? O pai e a mãe vai na escola para brigar com o coordenador ou com o professor porque brigou com o filho que não estudou, alguma coisa assim. Então os valores estão meio invertidos. Não, você quer ver um exemplo? Ó, você é professor, eu sou professor. Antigamente, você deve ter visto, por exemplo, o professor divulgava as notas. João, 4,5. Sim. Para todo mundo ouvir. Sim, Imagina colocava a lista na porta. A lista na porta. Sabe, Hoje não pode lista? mais. Não pode, entendeu? porque você vai expor. Você entendeu? Bom, mas esse não assunto... vamos entrar por esse assunto. Não. Mas você sabe, então, mas isso ficou uma coisa assim, mudou a sociedade. Verdade. Mudou. Ficou chato. Ficou chato. Tá chato. Ficou chato. Tá chato. Quer dizer, não tem um preconceito, mas tem uma coisa que eu não sei se seria pior do que isso, entendeu? Ou seja, tudo que você falar, você tem que pensar duas vezes, você tem... mas ele quis dizer isso, mas ele pode ter essa conotação, Mas, entendeu? Ruvim, agora, principalmente no cinema, tem muito do que se fala que é o povo woke. Né? Que são determinadas pautas que estão forçando, né, filmes a fazerem, até mesmo relançamentos. Né? Outro dia eu estava escutando lá sobre a Branca de Neve, que não podia mais usar o nome Branca de Neve, entendeu? Mas umas bobagens que, pelo menos na minha idade, né, nós temos a idade semelhante, né, a gente não vê muito sentido nesse tipo de discussão. Então, sabe, eu acho que isso, não, sabe, é aquilo que você falou. Não pode ter mais anão. Pois é. Entendeu? E vai fazer como? Então para, gente. Conta outra história. Melhor. Eles querem fazer um remake. O Chapeuzinho Vermelho. Não tinha um Chapeuzinho Vermelho que visitava o Lobo Mau. Então não pode. Não pode também falar, pode. entendeu? Sabe. Ainda bem que é vermelho, porque se fosse Chapeuzinho preto, não poderia mesmo. Não podia, né? Mas vou te falar. Mas vamos entrar agora, vamos falar de televisão, Rubem. Vamos. Televisão, né? Então, a televisão, olha, você sabe que eu me criei na televisão. Como assim me criei na televisão? Conta essa história. Então, eu, desde criança, eu morava na Avenida Angélica. Tá. E eu era um dos únicos que tinha televisão. Assim, meu pai tinha loja de móveis. Década de 60. Década de 60. Final de 50, eu nasci em 56. Década de 60. Então, assim, meu pai tinha loja de móveis. Móveis usados. Naquela época, o móveis usado era era valorizado. Meu pai invernizava os móveis, né? Como todo bom judeu, né? Então ele invernizava os móveis e ele vendia. Era moda se ter móveis, sabe, aquela cama de verniz, era moda isso, né? E a gente tinha duas coisas, televisão e geladeira. Olha, né? só. Geladeira, eu falo hoje para os alunos, né? A geladeira era uma coisa, era um status, né? A rua inteira não tinha geladeira. Você imagina, né? Essa molecada não sabe o que é não, isso, imagina. Né, e reclama de barriga cheia, Nossa, né? Reclama com televisão. Reclama com o celular na mão. Uma televisão. Hoje só nesse ambiente, Rubem, tem uma aqui e mais duas aqui. Pois é. Entendeu? A geladeira, antigamente, quem tinha geladeira? Né? Eu tô falando... Só pessoas mais abastadas, entendeu? porque assim, eram caixas, né? E aí eu lembro que as amigas da minha mãe pediam, a senhora pode guardar carne na geladeira, tal, não sei o que tem. Era um artigo de luxo. Sem dúvida. E a televisão, olha, você vai dar risada agora. Eu fazia uma coisa, que falei, meu Deus, só eu como criança. Então eu tinha vários amiguinhos lá na rua, e eles vinham assistir os programas na televisão, e aí eu cobrava ingresso. Você já era empreendedor. Mas olha que... Não, mas sabe como você vai dar risada? Olha como que eu cobrava. Com bala, por exemplo. Drops do Cora. Então trazia aquele drops do misto. Lembra do misto do Cora? Lembro. Então assim, trazia uma balinha, era um programa, sabe? Criança. Não, mas via de empreendedor, hein? Então assim... trouxe a balinha, então eu falei, nossa, olha como que eu fui capaz de fazer isso, né? Mas imagina, tirando, tá certo, tirando isso de lado, era assim... Você não pegava, não sequestrava ninguém, você não pegava ninguém. Não, eu assim... Livre comércio. Então eu gostava que todo mundo ficava sentado, assim, assistindo televisão e tal. E o que era legal, o Fúvio, é que a gente tinha uma televisão ao vivo, de ótima qualidade, de boa qualidade, tudo preto e branco e ao vivo e tal. E aquela televisão, assim, instigava o imaginário da criança. Claro. Da pessoa que assistia, né? Então,
era uma outra televisão que você tinha vários canais de televisão que você não sabia qual canal você assistir. Porque tudo era muito bom. Tudo era gostoso. Tudo né? era muito bom. Você vê a Record, que era o canal 7, né? Ela era especialista nos musicais, os grandes musicais da época. Você vê, que musical tem na televisão hoje? Ah, não tem. Não tem. Não Tem aqueles programas que passam na Globo aí, de artista, né? Mas cantando, é fantástico. mas não é mas não musical. tem mais Globo de Ouro, não tem mais, entendeu? Então a Record tinha os astros do disco, tinha os grandes musicais, que tinha o Roberto Carlos, à noite. O Roberto Carlos fazia programa à noite. Tinha o programa do Simonal, então tinha o programa da Hebe. Então tinham vários programas que eram os grandes musicais. A Excelsior já era mais especializada em telenovela. E a Tupi também. Então, as grandes telenovelas eram da Excelsior e da Tupi. E a TV Paulista, que hoje é TV Globo, ela começou assim, timidamente, com um teleteatro, né? Com teatro na televisão, que era o teleteatro, e alguns programas de auditório, etc. e tal. Mas o grande mesmo, assim, o forte da televisão era a Record, com os festivais da Record, né? E com os programas da Record. A Excelsior com as telenovelas e a Tupi com as telenovelas também, entendeu? Mas era uma televisão de grande qualidade. Você vê, começou o videotape, né? Tinham poucos recursos, né? Um cenário pobre, você percebia que era tudo muito... Eu lembro que as próprias atrizes que se tornaram minhas amigas, elas falavam que traziam um cenário de casa. Eu imagino. Né? Assim, o vaso, a flor, trazia de casa. Tal. A própria roupa, talvez. A própria roupa, exatamente, entendeu? Mas era uma televisão de qualidade, uma televisão assim, que enriquecia mesmo, que mexia com o imaginário, com a fantasia da criança, do adulto, entendeu? Então você acredita que a TV brasileira perdeu sua identidade com o tempo? Ah, perdeu. Ela mudou. Sabe o que é? A sociedade mudou, a televisão acompanhou, mas ela ficou assim, como que eu posso te falar? Ela não é mais aquela televisão, a qualidade da televisão, a qualidade, você verifica quais os programas que nós temos, entendeu? O programa de humor, ou o programa de entrevista, ou o telejornal. Então, ficou uma outra televisão. Não dá para comparar. É sem querer fazer a hora da saudade, entendeu? O que era a televisão de antigamente e que é hoje em dia. Mudou completamente. E, obviamente, houve também uma mudança no comportamento dos artistas, né, Rodolfo? Sim, mudou completamente. E a televisão, se você pensar, por exemplo, na telenovela, né? Se a gente pegar a telenovela, por exemplo, a telenovela nos anos 60, 70, 80, ela foi crescendo e ela ditou moda. Então as pessoas queriam usar o cabelo da Regina Duarte ou a roupa do personagem tal. Ela ditou linguagem. Podemos colocar aqui para os nossos ouvintes por aqui favor, as novelas? Olha só, hein? Então nós temos ali, ó, o Beto Rockefeller, que você colocou a primeira novela, é um divisor de águas. Sim. Porque até então, a trilha sonora da telenovela era... Tandandandan, sabe aquela coisa? O suspense. O suspense. O Beto Rockefeller começou a música a entrar, mas a música mesmo cantada virou trilha sonora da telenovela. Da telenovela. Então, a trilha sonora nacional e internacional. Internacional. Foi um divisor de águas. Foi uma linguagem diferente. Mudou a linguagem e mudou também a trilha sonora. Verdade. Do Beto Rockefeller. O Direito de Nascer, na verdade, não é nosso. Ele é uma adaptação de um romance cubano. E é claro que fez muito sucesso, um estrondoso sucesso. E o último capítulo do Direito de Nascer foi feito no Ibirapuera, no ginásio, lotou aquele ginásio do Ibirapuera. Todo mundo se reuniu para assistir ao vivo a Mamãe Dolores, o Albertinho Limonta. Na primeira versão? Na primeira versão, a versão original, né? Que era com a Natália Timber, ela fez a primeira versão. Que era essa que você colocou. A Natália com o Albertinho Limonta, né? A Natália, de novo, com a Isaura Bruno. E essa versão, ela fez um enorme sucesso. Porque era aquela filha que ficou grávida, mãe solteira, e que o pai simplesmente, na época, né? Ele simplesmente...
acaba negando a filha, Tá. e a filha vai para o convento, e ela tem um filho, e quem cria esse filho é a Mamãe Dolores. A Mamãe entendeu? Dolores. É linda a história. É Eu uma não- história, não- eu é uma confesso, história. eu nunca assisti. Não, é uma história cubana bonita, Tá. que é o direito de nascer, Aham. né? Ó, dessas que eu assisti, Ruvinho, é A Gata Comeu. Você Essa- falou. É. A Gata Comeu foi um remake maravilhoso. É né? remake, né? Você me foi falou isso aí, eu não Então, sabia. foi um remake. A Ivani Ribeiro, assim, É. a gente pode colocar autores de telenovelas que eram fantásticos. A Ivani Ribeiro, que escreveu A Gata Comeu, ela escreveu Mulheres de Areia, Tá. ela escreveu A Viagem, ela escreveu novelas lindas, 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 que até hoje estão sendo reprisadas e faz sucesso. Faz sucesso, Faz né? sucesso, né? Agora vai terminar a Tieta, Aham. e eu já andei lendo aí que vai voltar A Viagem, Ah, da é? Ivani. A Viagem foi reprisada inúmeras A vezes. Viagem é aquele do menino que se suicida, né? Não, Né? é isso, que na verdade depois ele acaba indo para cadeia, depois ele Isso. morre. E Como daí que chama? É um ator loiro lá, como é que chama? é o. Não me Peraí lembro que eu o te nome falo. Eu esqueci o nome dele também. Os ouvintes. Guilherme Fontes. Guilherme Fontes. Guilherme Isso Fontes. mesmo, Guilherme Fontes. Tá. Então, e é uma novela espírita, né? É. Então todo mundo gosta, Gosta. que é uma novela Aham. espírita, tal, entendeu? Agora, O Rock Santeiro marcou o Rock bastante, Santeiro né? foi maravilhoso, porque É. depois ela voltou, né? Nós falamos que a primeira versão foi censurada, né? O Vale Tudo que está aí. Vale tudo que agora é um remake, que né? é um remake, Quem entendeu? matou Odete Reutemann. Que realmente na primeira versão é assim, foi arrebatador, né? Sim, sim. Enfim, eu acho que a telenovela na época, né? A minha a dissertação de mestrado foi sobre a telenovela. Ah, que legal. E foi sobre o Manuel Carlos. Tá. O Manuel Carlos sempre foi um autor que retratava o cotidiano, né, das pessoas. Então ele retratava sempre a mãe, né, o relacionamento da mãe com a filha ou com o filho. E aí e ele sempre vem ao encontro da dona de casa. Tá. Quem que assistia a telenovela? A dona de casa. E aí você, colocando isso, você colocou também Irmãos Coragem. Isso. O Irmãos Coragem, para você ter uma ideia, a novela falava, sabe aquela coisa? Ah, você assiste novela, é coisa de mulher. É. Mas o Irmãos Coragem, ele contava a história de jogador de futebol. Ah, então ele queria pegar um público masculino. E pegou. Entendi. Os homens pararam para assistir novela. a novela. Aham. Foi um outro divisor de Entendi, águas. que legal. O Irmãos Coragem. Então, o público masculino veio com força total para a telenovela. Agora eu vou agora assistir uma novela que vai falar sobre futebol, sobre Aham. jogador de futebol, Aham. que foi Irmãos Coragem. Olha que então, sacada, hein? tudo isso tudo isso é divisor de águas, Que né? legal. E me fala uma coisa, além dessas diferenças, né, das novelas antigas, que mais que você vê para as que estão agora no ar, Ruvinho? Então, hoje, olha... Posso dar a minha opinião? Claro que deve. Cara, com eu certeza. acho que novela hoje em dia, eu não assisto, mas o pouco que eu vejo de comercial, vejo às vezes minha esposa comentando, alguma coisa assim, tal, só tem maldade, assassinato ou putaria. Me perdoem o palavreado chulo, sabe? Ou é maldade, ou é putaria, ou é coisa que não se deve, sabe? Então, você falou bem, sabe por quê, Fulvio? Porque assim, a Fernanda Montenegro falou uma coisa muito interessante. Ela falou, as novelas antigamente, elas, você tinha saudade. Terminava uma novela, você falava, puxa, porque a novela, imagina você, ela durava 7 meses, 8 meses, 9 meses. Então ficava um ano, esses personagens, eles conviviam com você durante um ano na sua casa. Sim, sim. Durante um ano. Uhum. E de repente, no dia seguinte, eles não estavam mais com você. Lá. Então você sentia saudade da Dona Armênia, você sentia saudades do próprio Rock Santeiro, do Senhorzinho Malta. Do Senhorzinho Malta, você entendeu? Então você sentia saudade desse pessoal, da própria Odete Reutemann, entendeu? Da Maria do Carmo. Ah, aquela lá, a Ruth e a Raquel. A Ruth e a Raquel, você entendeu? Então, de repente, você não estava mais convivendo com essas pessoas, né? Então você vê, por que Tieta agora faz um enorme sucesso? Para resgatar a lembrança, não é? Exatamente, porque a novela foi muito bem feita, muito bem dirigida, era uma história, tinha um elenco maravilhoso, tinha uma história bonita, entendeu? Não tinha maldade, era uma história mesmo. Agora, Ruvinho, me veio uma coisa na cabeça, vou até te
perguntar, você não acha que as novelas, elas estão meio que com os dias contados? Não, acho Não que digo completamente. Por que eu estou te falando isso? Né? Só para contextualizar. Os jovens de hoje em dia não escutam rádio e, acredito eu, não veem televisão. Quiçá novela. Sim. Né? Pô, quem assiste novela? O pessoal mais velho. Sim. Talvez um pessoal mais simples. Mas a garotada, a dona de casa, geração Z. Sim. Geração Z, assiste. Eu acho assim, Fulvio, que é interessante isso. Olha, muito legal sua pergunta, porque assim, quando surgiu a internet e o livro no computador, o aluno perguntou para mim, Ruvim, vai acabar a biblioteca? Não vai. Não, jamais. Porque assim, você pode baixar um livro inteiro. Sem dúvida. Mas a gente que é dessa geração está acostumado, a gente quer ler o livro, isso, a gente quer sentir o cheiro. Sentir o cheiro, riscar, Verdade. a gente fazer orelha no livro e tal. Eu sou desses. Eu também sou assim. A internet acabou com a televisão? Um pouco. Mas, assim, e a telenovela está com os dias contados? Não. Tá. O que acontece é o seguinte, com essa mudança, com essa reformulação, a telenovela que durava 9 meses, 10 meses, tal, você vê, Redenção foi uma telenovela na Excelsior que durou mais de um ano, né? A tendência é diminuir o time. Diminuir. Agora, isso não vai na contramão, por exemplo, você pega lá Malhação. Você não acha que, de repente, a telenovela vai se transformar em uma série com capítulos? Malhação, a gente nem pode falar que foi uma telenovela. A Malhação eram episódios dentro de um ciclo, entendeu? Porque a novela é um novelo, né? É um novelo que você vai se desmanchando, tem que ter amor, tem que ter drama, e tem que ter também a traição, tem que ter o vilão, isso dá uma telenovela. Mas tem antigamente o vilão se dava mal. Hoje em dia o vilão se dá bem, pô. Então, mas é o retrato do Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Mas isso não foi antigamente. Se você pegar e olhar bem para o Vale Tudo da época, quando a Leila mata a Odete Roitman, e aí o Marco Aurélio, eles fogem com um helicóptero, ele dá uma banana pro Brasil. E aí toca, Brasil, mostra sua cara, quer que eu veja quem... Entendeu? Quer dizer, o mocinho, o vilão se saiu bem. Que era um país de corruptos e tal, acabou se saindo bem, entendeu? Caramba. Então é assim, eu concordo com você que a telenovela hoje, ela perdeu a história completamente, entendeu? E não tem uma novela hoje assim, sabe aquela coisa que antigamente a gente, eu vou voltar para casa que eu não posso assistir novela, que eu não posso perder, não tem mais. Não tem mais. Ou o que vai acontecer no capítulo de amanhã, sabe, cenas do próximo capítulo, entendeu? Não tem mais, não tem gancho, entendeu? Porque a telenovela hoje ficou meio massacrada, ficou meio, sabe, ficou uma máquina de carne moída, entendeu? Porque a novela prendia muita gente, porque não tinha outra oportunidade também, né? Não tinha outra coisa, sim, né? Vamos convenhamos. Mas a história era muito boa. Era uma história que não adianta, me perguntam isso, né? Basta ter um elenco bom? Não. Você quer ver? História. Vou te dar um exemplo, Teve uma novela que tinha Fernanda Montenegro, que tinha Cláudia Raia, que tinha Raul Cortez. Era uma novela do Silvio de Abreu, As Filhas da Mãe. Sucesso zero. Foi um fracasso. Não, mas mesmo no cinema, quantos filmes que tem com atores famosos, você fala, nossa, que filme ruim, como que o ator lá, né, se predispôs a fazer esse filme? Porque o filme é uma porcaria, mas chama atenção ele, né, o nome dele. Sim. Você quer ver? Há pouco, a Babilônia, uma novela do Gilberto Braga, era com a Glória Pires, com a Fernanda Montenegro, com a um elenco top. Natália Timber, fez sucesso? Zero. Entendeu? E aí o Gilberto Braga falou, o público não entendeu. Quer dizer, não é que o público não entendeu, entendeu, só que não gostou. Não gostou, e entendeu? Então, assim, a novela não tem que ter Claro que tem que ter atores, né? Para que o público possa se interessar. Mas mais do que o ator, tem que ter bom texto. Verdade. Tem que ter um bom texto, tem que ter uma coisa que amarra, que atrai. E ainda mais nos dias atuais que você tem oportunidades mil, né? E um streaming. Diretor, você quer ver? Chica da Silva foi na Manchete.
tinha um diretor que eu acho, para mim, o melhor diretor de todos os tempos, que foi Walter Avancini. Tá. Tudo que ele fez, se você fizer uma pesquisa, tudo que ele fez, ele certo. dirigiu tudo. E ele dirigiu Chica da Silva. Ele pegou uma moça que não tinha experiência alguma, pouca experiência de teledramaturgia, não tinha experiência de ser a atriz protagonista, que foi a Thaís Araújo. Tá. A Thaís Araújo estava com 17 para 18 anos. Novinha de tudo. Só que ele dirigiu, então ela realmente ele foi o mentor dela, entendeu? E ele projetou a Thaís Araújo em Chica da Silva. Chica da Silva, você vê, fora da Globo, que você fala assim, o Vim tem vida fora da Globo? Tem. Chica da Silva balançou a TV Globo. Olha só. O Pantanal balançou a TV Globo. O Pantanal ou o remake? Não, o remake não. O Pantanal não foi na Manchete? Foi na Manchete, então, fora da Globo. Ah, tá. Então, isso daí balançou a Globo. Porque o Benedito Rui Barbosa queria entregar para a Globo fazer o Pantanal. Acharam que era caríssimo, que era não sei o quê. O que aconteceu? A Manchete pegou. A Manchete pegou e foi um sucesso. Entendeu? Sim. Chica da Silva, a mesma coisa. Quer dizer, tudo fora da Globo, que teve um sucesso, porque tinha um elenco bom, um diretor bom e uma história boa. Bacana. Quer dizer, você conta uma história boa, todo mundo para e assiste. Sim, fato, entendeu? Fato. E assiste. Ruvinzão, puxa, já passou 1h10, você acredita? Nossa, não parece. Não 1h10 parece, que eu tô falando? Eu tinha um monte de pergunta para te fazer aqui, obviamente que a gente vai deixar para uma próxima oportunidade. Mas eu queria que você, como eu sempre brinco, viu, Ruvinho, que você olhasse para essa câmera da verdade aqui e que você deixasse uma mensagem para as pessoas, quer seja para o teatro, para o cinema, para a TV, enfim, né? Algo que você pudesse soltar do seu coração aí para as pessoas que vão nos assistir, né? Que gostam do tema. Enfim, a câmera é sua, Ruvinho. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a seu convite, Fúvio. Assim, uma honra muito grande estar aqui, falando de um assunto que eu gosto. Então eu fico bem à vontade, né? Eu estou à vontade falando de cinema, de teatro, de televisão. E o mais importante de tudo isso é passando, na verdade, trocando. A gente troca, né? A gente troca figurinha. Então, quando a gente fala de teatro, de cinema, de televisão, a gente fica trocando um pouco essas mensagens do que era, o que ficou. E isso é muito prazeroso, né? Eu queria agradecer e queria falar o seguinte: quando você for ao teatro, ou ao cinema, ou quando você assistir televisão, ou quando você estiver lendo um livro, é importante trazer alguma mensagem para você. É importante que você saia, né, dessa história melhor, mais enriquecedora. Então, quando você vai assistir uma peça, é importante que te acrescente alguma coisa. Nós falamos sobre isso. O besterol é válido? Claro que é. Eu quero assistir um stand-up. Hoje eu quero dar risada, não quero pensar em nada. Está valendo. Mas o importante, quer dizer, isso daí tem que ser de vez em quando. O importante é quando a cultura salva. Já foi mais do que provado isso. Então, quando a arte que salva, que ela enriquece você de alguma maneira, né? Seja na televisão, no teatro, no cinema, quando te acrescenta alguma coisa, é o mais importante. É você ser uma pessoa, sabe, melhor. É isso. Que aprendizado, hein? Ruvinzão, cara, obrigado. Querido, eu que te agradeço. Nossa, muito legal esse bate-papo. Boa demais. Foi 1h e quanto? 1h11, Ruvinho. Mas vamos lá. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer vocês, né, por acompanhar a Educa Web Rádio. Tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês, né? A gente está tentando trazer uma pauta, não só de falar de empresa, né, mas outros assuntos, para que vocês possam acompanhar a nossa programação, curtir um pouquinho mais a Educa. E já sabem, né? Clica no se inscrever, ativa o sininho para você poder receber as notificações. Quiser escutar um pouquinho da Rádio Educa, pelo site, pelo aplicativo na loja Play Store, pela Alexa, tem várias outros sites, né, de rádio online ao vivo que você consegue buscar a Educa e escutá-la. Do mais, Ruvim, meu irmão, muito obrigado pela tua presença. Eu te agradeço. Maravilhoso. Vamos marcar um outro bate-papo, tá bom? Se Deus quiser, vamos. Pessoal, obrigado. Beijo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio.
Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives, um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa!